Olha, gente, eu não posso mentir pra vocês que quando saiu o anúncio dessa série eu só conseguia pensar, tipo, por quê? Porque Cidade de Deus ele é um grande sucesso do cinema nacional, que ele foi reconhecido pelo mundo afora e que até hoje tem pessoas que consideram ele o melhor filme brasileiro. E depois de 20 anos tenta voltar pra esse universo, tentar criar uma franquia em cima desse filme, eu tava sentindo cheirinho de merda vindo de longe. Eu definitivamente não tava animado pra essa série, inclusive, até quando saiu o primeiro trailer eu olhei e falei assim, cara, é impossível isso ser bom. Mas eu lembro que teve um período que saiu uma notícia que ele seria um HBO original e não um HBO Max. E aí que eu pensei, bom, agora tem minha atenção. E graças ao Cinemana e ao Taverna, eu tive acesso antecipado aos 2 primeiros episódios. E também receberei antecipadamente todos os episódios da série, conseguindo trazer aqui uma cobertura maravilhosa pra vocês aqui no Pipocou. E por incrível que pareça, não é que a série é boa, que é exatamente sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Vou falar um pouquinho sobre o que eu achei desse primeiro episódio da série, e é claro, completamente sem spoilers. Então, bom, meu nome é Daniel Loubach, seja bem-vindo ao Pipocou. E essa aqui é a minha opinião sincera sobre o primeiro episódio da primeira temporada de Cidade de Deus, A Luta Não Para. O meu maior medo com essa produção aqui era eles caírem na armadilha de tentar refazer exatamente o que o seu antecessor fez, tentar replicar a mesma fórmula, e fazendo isso o tiro pode acabar saindo pela culatra, porque é muito fácil você fazer um filme assim e ele ser só uma versão piorada do primeiro. Principalmente sendo sério, isso poderia ser uma coisa tão chata, tão monótona, mas ao menos eles conseguiram fazer não ser chato e conseguiram inovar bem. É claro que dessa vez a gente volta novamente pra Cidade de Deus, pra essas guerras entre facções, mas dessa vez a gente tá num momento novo, num contexto novo, com personagens novos. E é até engraçado o que eu vou falar agora, mas dá até pra você linkar um pouco com a Casa do Dragão, porque na Casa do Dragão tem toda essa questão familiar, de sucessão, e aqui dá até pra dizer que tem mais ou menos essa vibe, tá ligado? Do filho, que quer suceder o pai, tipo assim, muito louco, mas dá pra ter sem essa analogia. E de fato, essa trama, ela é interessante, ela é envolvente, e os personagens, como eles são bem diversificados, é muito fácil você identificar e gera, sim, alguns sentimentos no público. Porque tem sim personagens que você odeia, tem sim personagens que você ama, porque é bom você ter essa sensação de que você tá sentindo algo assistindo, porque pra ser sincero, às vezes é até bom você ver algo ruim, porque você sente algo assistindo, e bom você também sente, mas quando a parada é indiferente, aí sim a gente tem um problema. Essa série aqui, ela não cai na indiferença, ela realmente te gera emoções, te gera sentimentos, ela consegue passar uma mensagem. Mas não em todos os casos, porque falando um pouco sobre o protagonista, o Buscapé ele tá completamente à parte na história da temporada, tá ligado? E que ele se tornou um repórter fotógrafo bem sucedido, que ele trabalha numa empresa, e essa vibe dele, essa trama dele simplesmente não encaixa no resto da temporada. E aqui a gente tem uma quantidade exorbitante de personagens, a gente tem 2 facções, tem os moradores da favela, tem os policiais, tem os repórteres, mas de certa forma todos os personagens eles servem pra algo na trama, seja pra te transmitir um sentimento, seja pra transmitir uma identificação, mas sim, eles estão dentro da trama e funcionam. Ou então, aqueles que ainda não funcionam, eles estão caminhando para funcionar no futuro, porque assim, parece que eles vão ter um momento chave mais pra frente na temporada. Enquanto aqui, com o Buscapé, eu não sinto nada disso, cara, nem que vai caminhar pra algum lugar, nem que vai deixar de caminhar, ele está um personagem totalmente neutro e à parte na temporada. A sensação que me passa é que ele tá tão avulso assim, mas que ele foi escalado, ele foi trazido de volta, só porque ele já era o protagonista lá de Cidade de Deus, eles queriam ter mais conexão entre a obra original e essa série. E pra você também não ficar avulso assim como o Buscapé, deixa o like nesse vídeo, porque deixando o like você vai mostrar que você curte o conteúdo, que você quer receber mais conteúdos como esse. Assim, cara, não é difícil, cara, você desce aqui a telinha, aperta no botãozinho e acabou, você volta pro vídeo, tudo normal. E como já vai descer pra deixar o like, você pode aproveitar e se inscrever aqui no canal, cara, porque você se inscrevendo vai ser a forma que você mais vai me apoiar e você vai receber esses conteúdos aqui que eu tô fazendo semanalmente. E você se inscrevendo, você também vai poder acompanhar a minha cobertura completa da série. Todo domingo, 18 horas, vai ter um vídeo aqui no canal. Mas assim como eu já falei, ignorando o Buscapé, sim, esses personagens funcionam, todos eles funcionam muito bem, porque dessa vez a obra tem um foco maior em mostrar como é que é o contexto, como é que é a favela no quesito comunidade. Então aqui você vê várias pessoas diferentes que vivem dentro das favelas, como elas lidam com as questões do tráfico, do crime, das guerras de facções, dos policiais, os repórteres querendo investigar. Então você tem um leque muito maior de personagens, de personalidades, para que assim você trabalhe diferentes questões populacionais, diferentes questões demográficas, diferentes questões políticas, das coisas que você quer conversar, você tem um leque muito maior de opções para você conseguir conversar com diversos tipos de públicos diferentes. E nesse primeiro episódio, basicamente a primeira metade dele inteira serve para nos apresentar como tá a favela, quem é o dono da favela, quem é tal pessoa que mora em tal lugar, como é que é viver nesse tal lugar. É basicamente uma grande reapresentação desse universo nos contextos que nós estamos na série, que é lá em 2004. Então assim, realmente fica muito bem feito, é uma cena muito legal, que contextualiza muito bem o que tá acontecendo, tem uma montagem bem dinâmica e muito bem feita, e é claro também com a ótima narração do Buscapé, que é interpretado pelo Alexandre Rodrigues. Mas aí a gente vem com mais um grande problema desse episódio. Ele basicamente replica muito do que o primeiro filme fez. Então aqui você vai ter muitos takes sendo
refeitos, muitas falas sendo refeitas. Basicamente eles tentam emular, tentam repetir muito da fórmula nesse primeiro episódio. E é claro que isso poderia ter deixado tosco e de certa forma nem sequer me incomodaria tanto assim. Mas o que realmente me incomodou é a quantidade de cenas do filme que aparecem aqui nessa série, porque eles ficam toda hora pegando, botando flashback, fazendo uma montagem com a série, pra mostrar quem é a tal criancinha, pra mostrar como é que foi a morte do Zé Pequeno, pra mostrar que aquela tal criancinha é a tal pessoa hoje em dia. E isso é chato porque eles meio que usam o seu antecessor, esse filme tão maravilhoso, como uma muleta pra atrair o público, pra gerar talvez uma certa nostalgia. Mas o que não funciona, porque diferente, por exemplo, da Marvel, aqui no Cidade de Deus você não vai gerar uma nostalgia, porque ele não é um filme divertido, não é um filme que funciona pra isso. Ele é um filme denso, ele é um filme pesado. Quando você volta às cenas, a pessoa só vai olhar e falar, poxa, que legal, é a cena do primeiro filme. Não vai ter uma gritaria, como eu acho que eles estavam tentando fazer aqui. Isso aqui é um ótimo exemplo de uma coisa que a Marvel acabou construindo no cinema mundial, que de certa forma é um problema. Mas novamente, funciona muito bem pra contextualizar, funciona bem pra demonstrar quem são os personagens, o que eles fazem, qual é a importância deles na favela, na trama da história. Então sim, funciona muito bem e a missão que eles tinham foi cumprida. O problema foi a execução pra chegar até lá. E um outro ponto que me incomodou um pouco, cara, é porque em algumas linhas de diálogo, eles tentavam fazer os diálogos feitos pra virarem memes. Porque sim, mesmo o primeiro filme sendo pesado, sendo tudo que eu já citei aqui, uma parada que a gente não pode negar é que ele gerou ótimos memes. Muita gente usa eles são engraçados. E aqui eles tentaram refazer isso justamente porque vai acabar gerando mais engajamento pra série, mais gente falando sobre. Mas o problema é que quando você tenta fazer isso de forma forçada, você quer fazer isso virar um meme, acaba ficando artificial, acaba ficando sem graça. Por exemplo, o Vini lá do BBB 22, cara, o cara ficava caindo, ficava fazendo piada sem graça e soava artificial, dava até uma certa vergonha alheia. Porém, cara, visualmente é inegável como é impressionante. Eles conseguiram emular o visual lá do filme, cara, tanto na direção, fotografia, montagem. Na verdade, eu vou até um pouco mais além, como nos diálogos que são bem escritos, diferente daqueles lá que são pra virar meme, mas os diálogos de verdade, eles são muito bem pensados e, novamente, eles lembram muito do primeiro filme com aquela malandragem. E isso é legal porque gera uma conexão maior entre as duas obras e você sente realmente que se passa no mesmo universo, no mesmo lugar, apenas com alguns anos de diferença. Então, cara, esse primeiro episódio de Cidade de Deus, A Luta Não Para, ele funciona muito bem, ele surpreende muito. Mesmo que tenha algum problema ou outro, como eu falei dos diálogos, essa utilização do primeiro filme como uma muleta, ainda assim, ela é uma ótima série que vale super a pena. Ela estreia hoje no domingo, às 10 horas, lá no canal do HBO e também no HBO Max. Mas e você, quais são as suas expectativas para a série? Deixe nos comentários pra gente trocar uma ideia e bater esse papo, que é muito importante pra interagir com a nossa comunidade. E uma outra grande série que saiu esse ano foi A Casa do Dragão, que ela é uma série que ela tá um pouco abaixo, sim, desse começo da Cidade de Deus, mas assim, tem ótimos episódios, que foi uma série super legal. E nesse vídeo aqui, eu falo minha opinião sincera sobre essa série. E enquanto nesse vídeo aqui, eu falo de uma série que foi bem pior do que esse começo da Cidade de Deus, que é The Boys quase, cara. Foi uma série completamente decepcionante. Mas por hoje, é só, gente. Um beijo e até a próxima.